Alunos do segundo ano, nossa terceira aula de eletrostática referente a potencial elétrico, tá bom? Vamos ver um probleminha agora, baseado nisso aqui que nós aprendemos, tá certo? Olha só, vamos ver baseado aqui no trabalho realizado pela força elétrica para levar a carga de um ponto ao outro, ok? Então, a gente viu que é muito simples. Pega essa carga e multiplica pela diferença entre o potencial do ponto de partida menos o potencial do ponto de chegada, ok? Entre os dois potenciais. O que é que vai acontecer aqui? Imagina que aqui você tenha o ponto M e o ponto N. O potencial do ponto M é igual a 15 volts. O potencial no ponto N é igual a 10 volts. Então vamos lá. O que é que acontece? Se você colocar uma carga de prova para ser levada de um ponto ao outro e ela for positiva, carga positiva vai para o potencial menor. Então vai do maior para o menor. Então se ela fosse positiva e eu colocasse ela aqui, naturalmente a força elétrica vai levar ela de M para N. E eu posso calcular esse trabalho para levar de M até N? Posso. Então, vou colocar aqui que a carga positiva que vai ser levada vai ser de 4 coulombs, tá bom? Então, vamos lá. Trabalho vai ser de M para N. Então, carga vezes potencial do ponto de partida menos potencial do ponto de chegada. Então, vamos lá. Trabalho de M para N. 2 vezes. Aí só diminuiu. 15 menos 10. Então, trabalho de M para N. 2 vezes 5, 10 joules. Facinho de calcular. O que é que acontece agora se você quisesse calcular? Porque aqui, ó, você fez, na realidade, utilizou essa fórmula e fez potencial de M menos potencial de N, o que deu muito trabalho, né? Eu poderia ter feito assim, ó. Para calcular o trabalho de M para N, eu vou multiplicar essa carga pela diferença de potencial, só diminuir. Por que não fazer 15 menos 10, já botar um 5 aqui? Não é melhor? Então veja, eu poderia economizar tempo, né? Trabalhando já com a DDP. Se eu quero levar de M para N, então eu calculo a DDP, a diferença, potencial de N menos N. Então 15 menos 10, 5, 10 joules. Agora, e se eu quisesse fazer o contrário, levar essa carga positiva, não para o potencial do maior para o menor, mas do menor para o maior. Nesse caso, né, essa força elétrica, né, o sentido dela é levar a carga de M para N e não o contrário. Se você fizer, como é que você consegue isso? Você consegue isso pelo seguinte: se você for levar essa carga de M para N, a força elétrica vai ser contrária. Então, durante esse percurso, a força elétrica vai estar contra. Então, você precisa de outra força, não de natureza elétrica, que vença essa força e leve essa carga. Mas a força elétrica, durante esse percurso, ela é teimosa, ela é contra. Significa que ela vai realizar um trabalho negativo, ok? Porque o sentido espontâneo de deslocamento é de M para N. Então, vamos ver aqui, ó. Trabalho agora de N para N. É carga. E agora, se é de N para N, a diferença de potencial, NN. Antes você fez 2, antes foi o quê? De M para N, 5, 15 menos 10, 5 positivo. Só que agora você vai fazer 10 menos 15, aí a DDP vai ficar negativa. E o trabalho vai ficar negativo, menos 10 joules. O que é que significa um trabalho negativo? Ah, eu encontrei um trabalho negativo, meu Deus. Trabalho negativo é apenas um trabalho que você encontrou em que a força elétrica, na realidade, durante esse percurso, ela foi contra, porque o sentido espontâneo dela pode ser determinado pela carga de prova. Então, se eu tenho uma carga de prova positiva, que vai ser levada, é do maior para o menor. Trabalho positivo, sentido espontâneo da força. Se eu quiser fazer o contrário, durante esse percurso, ela vai ser a força elétrica vai ser contrária ao percurso e o trabalho vai ser negativo, ok?
Agora é o seguinte, meu povo. Olha só. Se eu quero calcular, digamos, o trabalho de M para N, o que é que eu preciso? Da carga, do potencial do ponto de partida e o potencial do ponto de chegada. Se eu pegasse essa carga e fizesse o seguinte, se eu pegasse essa carga e levasse ela desse jeito, ou levasse ela desse jeito aqui, observe que isso aqui está chiando mais que buzina. Então, o que é que acontece? Olha só. E nos três casos, né, ela foi de M para N. O que aconteceu foi que o percurso, a trajetória foi diferente, mas partiu de um ponto e chegou ao outro mesmo ponto. Se você fosse calcular aqui, veja que na fórmula você não quer saber de trajetória, você quer saber apenas de onde ela sai e de onde ela chega. Como ela chegou, não importa. É por isso que se você tiver aqui essas três trajetórias, o trabalho da força elétrica vai ser o mesmo, não importa como ela foi. Se ela foi seguindo uma reta, foi seguindo uma curva, né, fazendo pirueta, partiu de um ponto e chegou a outro ponto, o trabalho é o mesmo. Então aqui o trabalho na trajetória 1 é o mesmo trabalho na trajetória 2, é o mesmo trabalho na trajetória 3. Fica ligado isso aí. Veja que a gente provou porque o trabalho só precisa, você saber, só precisa ser iguais o ponto de partida e o ponto de chegada. Não importa a trajetória. Saindo de um ponto, chegando no outro. Como você quiser, quanto você quiser, o trabalho vai ser o mesmo, tá ok? Desde que os pontos de partida e chegada sejam iguais. Grava bem isso. Bom, o que acontece aqui? Eu coloquei uma carga de prova positiva, vou colocar uma carga de prova negativa, porque aí a carga positiva, beleza, ela vai do potencial do ponto onde tem potencial maior para o ponto onde tem potencial menor. Mas a carga negativa, ela não vai para o potencial menor, ela vai para o potencial maior, menor, maior. Vamos colocar aqui, fazer um exemplo aqui, tá bom? Vamos lá, olha só. Digamos que aqui eu tenho aqui o ponto A, ponto B, potencial de A seja 4 volts, potencial de B seja 2 volts. E aí eu vou colocar uma carga, e essa carga aqui, ela vai ser de menos 5 coulombs. Carga negativa. Carga negativa, qual o sentido que a força elétrica leva? Potencial maior. Então ela vai para o maior. O sentido aqui espontâneo da força elétrica é levar essa carga de A para B. Ok? Esse é o sentido aqui. Agora, é o seguinte, vamos calcular? Então, trabalho para levar a carga de A para B. Vai ser carga, potencial de A menos potencial de B, ou ADDP entre A e B. Só que tem um detalhe. A força está fazendo o que ela quer, levar para um potencial maior. Então, esse é um trabalho espontâneo, sentido natural, trabalho o quê? Positivo. Mas como é que esse trabalho é positivo se a carga é negativa? Justamente, vamos encontrar DDP com potencial de partida, potencial de chegada. Partiu de 2 volts menos 4 volts. É porque a DDP também vai dar negativa. Então você vai ter uma carga que é negativa, a diferença de potencial aliás, eu coloquei aqui de A para B, né? Não é de A para B, é de B para A. Vamos lá. Então, depois eu faço aqui de A para B, tá beleza? Então aqui de B para A, vamos lá.
Então, de B para A, que é o sentido natural, a carga é negativa, e a DDP entre B e A, de B para A, 2 menos 4, menos 2. Então, para levar de B para A, menos com menos, mais. Trabalho positivo, pessoal. Trabalho positivo significa que a força elétrica levou espontaneamente a carga. Então, agora o que acontece se você fosse levar de A para B? O que acontece é que a carga, né, o sentido de A para B, o sentido de A para B é o sentido, nesse caso, forçado, trabalho negativo. Você vai ser que é negativo, porque a carga negativa deve ir para o maior, de A para B vai para o menor. A carga é negativa, mas quando você faz potencial de A menos potencial de B, aqui dá positivo, e menos com mais dá menos. Então o trabalho de A para B vai ser menos 5 vezes, nesse caso, como vai ser agora, de A para B, 4 menos 2, 2, e vai ficar trabalho oposto, menos 10 joules, beleza? Grava bem isso, tá certo? É muito interessante quando você percebe as nuances, aí você vai matando uma questão atrás da outra, tá certo? E, maravilha, vimos então como calcular o trabalho quando a força elétrica leva a carga de prova de um ponto para o outro. Precisa de quê? Qual é a palavra mágica? DDP. DDP. Eu tenho que multiplicar essa carga de prova pela diferença de potencial, ou seja, potencial do ponto de partida menos potencial do ponto de chegada. Ok? Bom, aí é o seguinte. Nós temos agora aí a teoria, né? Observe que a trajetória não é importante, desde que você leve de um ponto ao outro ponto, não importa o formato do percurso. E agora vamos fazer mais alguns cálculos, tá bom? Com o que nós temos aqui, tá certo? Com toda essa informação que eu coloquei para vocês. O que vai acontecer agora? Olha só. Vamos apagar. Ocorre o seguinte, potencial elétrico é grandeza escalar, tá ok? Grava bem. Por quê? Porque campo elétrico é grandeza vetorial. Quando você vai trabalhar nesse caso, mais de um campo elétrico, com 2 campos elétricos, você não pode pegar os valores e ir somando ou diminuindo. Você tem que ver os vetores, já que campo elétrico é grandeza vetorial. Se esses dois vetores estão a favor, aí você vai somar, se estiver contra, diminui. Então, trabalhar com campo elétrico, com força também elétrica, já que são grandezas vetoriais, é necessário saber como estão os vetores força elétrica, como estão os vetores do campo elétrico, dos campos elétricos, ok? O que é que vai acontecer? Potencial elétrico é escalar, gente, então não tem vetor. Se você tiver um potencial positivo e outro positivo, junta os dois. Positivo e negativo, não precisa olhar para nada, pega o positivo e o negativo, trabalha, né? Diminui, pega o sinal, faz a continha como se fossem números inteiros normais e acha o valor, ok? Bom, o que é que vai acontecer? Vamos fazer alguns probleminhas aqui para a gente praticar, como eu disse, tá bom? Primeiro passo é o seguinte, ó, eu tenho aqui uma carga geradora de 4 microcoulombs. Em A, que está a uma distância de 20 centímetros, quanto é o potencial em A? Aí vem aquele caso, né? Agora sim, estou entendendo, porque antes funcionava assim, você dava o potencial naquele ponto, não me informava nada, e eu tinha que ser o quê? Adivinho? Então vamos lá, qual é a formulazinha? Com a carga geradora, potencial é igual a constante, carga geradora, dividir por D. Então, potencial em A, qual é a constante? 9 vezes 10 a nona. Quanto é aqui o potencial? Aliás, a carga geradora? 4 micro, que é 4 vezes 10 a menos 6. E a distância, se está em centímetro, não esquece, tem que transformar em metro. Divide por 100, 0,2 metros, ou 2 vezes 10 a menos 1. Ok? Então, vamos lá. 2 vezes 10 a menos 1. Então, potencial em A vai ser, simplifica 4 por 2, 18 vezes 10,
Então, 9 menos 6, 3. E agora diminuir os expoentes, tá? Já que está dividindo. Menos com menos dá mais, 3 mais 1, 4 volts. Então, 18 vezes 10 à quarta, ou em notação científica, 1,8. A casa que você contou foi inteira, expoente positivo. 1 a casa, 4 mais 1, 5 volts. Ok? Então, tá aí como se calcula o potencial em um ponto, né, próximo à carga pontiforme. Tá certo? Só um detalhe. Aí, segundo ano, você tem, e presta atenção nessa parte aqui do vídeo, você tem potencial elétrico de condutores esféricos, ok? Que na realidade são condutores em que eles têm um tamanho considerável. Essas cargas que a gente está trabalhando são todas pontiformes. Eu não informo as dimensões, né, nesse caso, que ela tem né, o valor da sua superfície, porque são pequenininhas. Né? Nós não vamos estudar potencial elétrico em condutores esféricos, nada disso. Né? Vai ser separado. Primeiro vai praticar aqui. Então não vou cobrar, nesse caso, potencial em condutores esféricos, tá certo? Vamos praticar primeiro esse assunto, que é potencial elétrico, e depois a gente parte para esses condutores que são casos especiais, mas não vou cobrar na prova, tá bom? Bom, o que é que acontece aqui? Calculamos o nosso potencial, aí o que aconteceria? Eu colocaria aqui uma carga de prova, né? E aí, nesse caso, tendo a carga de prova e o potencial, agora, né, fornecido pela carga geradora, eu multiplicaria e teria a força elétrica, o trabalho da força elétrica para pegar essa carga de prova e levar até fora do campo. Ok? Bom, tá aí um probleminha bastante interessante, né, bem simplesinho. Agora vamos ver essa fórmula aqui, ó. Que é o seguinte, eu coloquei uma só carga geradora, e se tivesse duas, aí você vai calcular o potencial, nesse caso, elétrico, né, final, ou seja, resultante. Cuidado com esse resultante aí, porque resultante lembra vetor, mas ele não é vetor. Seria o potencial elétrico, nesse caso, final, tá bom? Que seria pegar todos os potenciais naquele ponto e trabalhar com eles, tá certo? Vamos lá. Então, olha só. Então a relação vai ser essa. Eu vou colocar aqui primeiro a fórmula. Então o potencial elétrico final resultante vai ser o potencial elétrico 1 se tiver uma carga, mais 2 da segunda carga. Eu não sei quantas cargas tem aí até a carga N, tá bom? Então aqui você pode colocar potencial resultante. Mas lembrando que potencial elétrico, né, é grandeza escalar. Vamos lá. Então eu vou colocar aqui uma carga geradora, que o ponto, eu quero no ponto A. Não, A não. Vou botar outra letra, né? No ponto P. Pronto. Ponto P. Aqui vou colocar uma carga negativa. Essa carga aqui tem 6 micro e está a 40 centímetros. Essa carga aqui tem menos 8 micro e está a 20 centímetros. Aí, para diferenciar as cargas, eu vou chamar essa carga aqui, pode ser carga A, carga B, eu vou chamar carga 1 e aqui carga 2. Então, veja bem, eu tenho duas cargas geradoras, né? Cada carga, né, cria o seu potencial elétrico. Então, eu vou calcular o potencial elétrico da carga 1, potencial da carga elétrica da carga 2, e depois eu pegar esses valores e juntar para encontrar o potencial final resultante, ok? Então, vamos lá, qual é a formulazinha? Potencial é igual a constante carga sobre distância. Potencial da carga 1, 9 vezes 10 a nona. Quanto é o valor da carga 1? 6 vezes 10 a menos 6. Qual é a distância? E aí você vai ter, nesse caso, 4 vezes 10 a menos 1. Ok? Bom, vamos lá então. Vai ficar 9 vezes 6, 54. 54 dividido por 4. Se você quiser, você pode fazer isso. Ó. 6 por 2 dá 3, 4 por 2 dá 2.
9 vezes 3, 27. 27 por 2, 13,5. Vezes 10. 9 menos 6, 3. Menos que dá mais. 3 mais 1, 4. 13,5 e 10 a quarta volts. Aí você tem agora o potencial. Dá espaço, né? Potencial elétrico da carga 2. Agora sim, eu queria chegar aqui. Carga positiva, o potencial é positivo. Carga negativa, como não tem módulo, o potencial vai ser negativo. Então, quanto aqui, vamos lá, quanto é a constante? 9 vezes 10 a nona, sai daí 2. Vezes, quanto é agora a carga 2? Entre menos 8 vezes 10 a menos 6, que está em micro. Veja que eu tenho um sinal menos. E a distância é 20 ou 2 vezes 10 a menos 1. Vai ficar menos, mas vai ficar negativo no jogo de sinal. 9 vezes 8, 72 por 2. Dá. Caiu aqui. Dá 36. Então, menos 36 vezes 10 a quarta volts. Coube aí? Acho que coube. Pedacinho. Menos 36 vezes 10 a quarta volts. Bom, pessoal, o que aconteceu aí? A carga positiva, Q1, gerou um potencial positivo, a carga negativa, Q2, gerou um potencial negativo. Qual é o potencial final? São grandezas o quê? Os potenciais escalares. Então, potencial é uma grandeza escalar. Então, para calcular, não tem vetor aqui, tá bom? Porque se fosse campo elétrico, você teria dois vetorizinhos. A carga positiva seria um vetor de afastamento, carga negativa, aproximação, você teria que encontrar o vetor resultante baseado na configuração, na direção e sentido desses vetores. Mas aqui, ó, campo elétrico resultante vai ser, isso vai somar campo elétrico da carga 1 com a carga 2. Então, o campo elétrico resultante vai ser igual a... Aí você vai somar. Aqui não cabe, né? Eu não vou colocar, eu vou colocar já ao final. 13,5 menos 36 vai ficar menos 22,5 vezes 10 a quarta volts. Legal, né, gente? Deixa eu colocar aqui. Então, resultante menos 22,5 vezes 10 a quarta volts. Ou quer colocar em notação científica? Vai ficar potencial resultante menos 2,25. Dá vontade de virar a câmera, porque ele está dando. Então vai ficar, deixa eu apagar aqui a formulazinha, colocar ela mais para cá. Então o campo elétrico resultante vai ficar menos 2,25 vezes, essa casa que eu contei inteira, então 4 mais 1, 10 a quinta volts. No final ficou negativo, porque esses dois vetores, o negativo tinha maior módulo. Facinho, né, gente? Tá aí para você calcular o campo elétrico com mais de duas cargas geradoras. Não tem dificuldade alguma. Calcula pela formulazinha, depois pega esses potenciais, né, e encontra a soma algébrica deles. Não é vetorial. Pega os valores e encontra o resultado final. Ok? Bem, seguinte. O vídeo já vai chegando a 25 minutos. Eu vou encerrar aqui, eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se a gente faz mais algumas questões, tá certo? Se não der, a gente para por aqui, tá bom? Mais importante é que você entenda. Mas eu tenho uma parte, estou lembrando agora que tem uma parte que é bom a gente aprender, teórica, né? Então no próximo vídeo a gente continua, ok?